homem chamado Neemias. A Bíblia vem nos dizer que Neemias, ele era um homem obediente à voz do Senhor. Ele era um homem que perseverava, que obedecia às ordens do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Neemias, ele tinha a função dentro da corte real de ser copeiro do rei. Para quem não sabe, copeiro do rei era a pessoa responsável tanto pela alimentação quanto pela segurança do rei. Eu estou falando de um homem que ele tinha a confiança do rei, e a confiança dele era no Deus dos exércitos. Agora a Bíblia vem nos falar que Neemias, ele está triste, ele está preocupado. Quando ele está orando, ele vai descobrir o que está acontecendo com o povo de Deus. A Bíblia vem nos falar que este povo era o restante do povo que estava no exílio. Sabemos nós que Deus usa o profeta Jeremias para profetizar, aleluia, o exílio, o cativeiro para o povo de Deus devido à desobediência. E agora o povo de Deus está ali no exílio, glória a Deus, aleluia. E Neemias, ele vai descobrir que o povo está passando uma grande miséria, uma grande necessidade, que os muros de Jerusalém estavam ali quebrados, perdidos. A palavra do Senhor nos diz. E Neemias, ele vai se preocupar. O que chama a minha atenção é que ele era um homem muito importante dentro do reino, mas ele vai se importar com a dor do seu irmão. Deus já falou aqui durante o culto como seria maravilhoso se todos se preocupassem com a necessidade do seu próximo. Glória a Deus. Ele está preocupado, e o rei vai perceber essa preocupação. Porque onde chega um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, tem destaque. O lugar que o homem e a mulher de Deus está, tem destaque. Aqui Neemias, ele é destaque porque o rei, ele vai se preocupar com o que ele estava sentindo. Quantas vezes eu e você estamos passando um momento de dor, de aflição, e muitas vezes a gente quer receber, muitas vezes um abraço, uma palavra, e a gente não tem isso, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui Neemias, ele era a diferença dentro do reinado, e agora o rei vai se preocupar com ele. Pergunta o que estava acontecendo. A Bíblia vem nos falar que Neemias vai contar o estado de calamidade do povo de Deus. Sabemos nós que o povo do Senhor estava ali em Jerusalém. Eles estavam no exílio da Babilônia, porque quando o rei Nabucodonosor morre, a Bíblia fala que este império, ele vai desfalecer, ele vai cair. Então agora chega o Império Persa, como Deus tinha falado através do profeta, que este império ia liderar. E agora este rei, chamado Artaxerxes, como a Bíblia diz, ele vai perguntar para Neemias: o que você quer que eu faça? Aleluia. Glória a Deus. Perguntando para alguém aqui nesta noite: qual é a tua petição? Qual é o teu problema? Aleluia. Quando o rei está perguntando, ele está preparando a solução para a tua dificuldade. Neemias, ele vai falar para o rei aqui. Na Bíblia Sagrada ele vai fazer 3 pedidos, porque ele estava em constante oração. Ele estava pedindo para Deus direcionamento. Ele estava pedindo para Deus o que era para ele fazer. Coisa linda é quando eu e você estamos na direção do Senhor. Pode parecer que está dando tudo errado, que está tudo fora do conforme, mas quando Deus está no negócio, dá certo. Deus traz solução, Deus traz provisão. Aqui Neemias, ele estava preocupado com o estado de
Jerusalém passava, mas agora o rei vai falar o que você precisa. E ele vai pedir 3 pedidos aqui para o rei. Ele é objetivo, ele é específico naquilo que ele está pedindo. Glória a Deus fala Deus. para nós que nós recebemos mal porque pedimos mal. Então, quando eu e você não sabe pedir, a gente recebe mal. Por isso que a Bíblia fala: pede com sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Ele usou a sabedoria que Deus deu para ele. Então ele vai pedir para o rei. O primeiro pedido é que ele fosse de volta, aleluia, para edificar os muros de Jerusalém. Glória a Deus. O segundo pedido, ele pede cartas para os governadores, para que ele pudesse ir além do rio, como a Bíblia fala, e chegar até Judá. E o terceiro pedido, ele vai pedir para que o guarda do jardim real dê as madeiras para cobrir as portas da casa do Senhor. E agora, na direção de Deus, o rei fala: o teu pedido será concedido. A Bíblia fala que tudo que Neemias pediu, o rei assinou, porque Deus era com Neemias. Aleluia. E glória agora, a Deus, na direção de Deus, Neemias ele vai até Judá para buscar o restante do povo que estava ali. Mas nós sabemos que no meio do caminho, a Bíblia vai falar que vai se levantar os inimigos de Deus, Sanbalate e Tobias. Eles vão se levantar para parar a obra do Senhor, aleluia. Mas Neemias, ele vai continuar a edificação dos muros. O que Deus está falando para a tua vida nesta noite: não escute o que Sanbalate e Tobias está falando, porque o que o rei assinou não vai ser revogado. Aleluia. Aleluia. Já tinha dado uma ordem para que os muros de Jerusalém fossem edificados. Então agora os inimigos começam a zombar, começam a desacreditar da obra do Senhor. Mas Neemias, direcionado por Deus, a Bíblia fala que na madrugada ele vai até os muros, ele vai verificar, ele vai observar. Enquanto ele está ali observando os muros, a Bíblia fala que Deus começa a dar estratégia para Neemias. Deus começa a falar com ele o que era para fazer na obra do Senhor. Ei, Deus não deixa eu e você enganado com nada nem com ninguém. Quando eu e você estamos direcionados pelo rei, tem vitória, tem vitória. Deus, ele mostra o que é e o que não é. Deus começa a falar o que cada um iria fazer na obra do Senhor. Um fica na porta, outro cuida da parede, outro cuida do púlpito, outro cuida da entrada da casa do Senhor. E cada um tinha a sua função. E o que me chama a atenção é que cada um tem sua função diferente, mas sempre no propósito da obra continuar. Nós temos que estar no mesmo propósito, porque se a gente não está no mesmo propósito, não tem como o negócio dar certo. A gente pode ter até opinião diferente, mas temos que ter o mesmo propósito. É estar nas mãos, é lutar para que a obra permaneça. O povo lutou aqui, estava no mesmo propósito. Neemias estava orando por 3 dias e ninguém sabia daquilo que ele estava falando com Deus. Ninguém sabia que ele tinha ido ali observar, espiar os muros, aleluia, da cidade. Era entre ele e Deus. Tem coisas que é entre você e Deus. A Bíblia fala para nós que aquela mulher, quando ela estava faltando, prestes a perder os filhos para os credores, o que o profeta falou para ela? Entra no quarto, fecha a porta, porque Deus vai falar contigo. Tem coisas que é entre a gente e Deus. Muitas vezes a gente comenta com o vizinho da esquerda, da direita, com alguém conhecido, mas no interior a pessoa não está no mesmo propósito. A gente está ali comentando e a pessoa está pensando o contrário.
Deus está falando, vamos vigiar, porque aqui Neemias, ele vigiou durante o processo da obra do Senhor. Ele poderia falar, mas era entre ele e Deus. E aqui a obra continua, a obra permanece. Sanbalate e Tobias estão ali tentando paralisar. Primeiro eles começam a zombar da obra do Senhor. Agora a Bíblia fala que eles vão começar a falar mal de Neemias, levantar falso contra Neemias, mas a Bíblia diz que a mão do Senhor era com Neemias. Não adianta o inimigo se levantar, não adianta o inimigo tentar. Quando Deus está no negócio, vai dar certo. O rei está falando aqui nesta noite que vai dar certo. Se ele estiver no negócio, já deu certo. Aleluia, glória a Deus. Aqui o povo estava no mesmo propósito, estava na mesma fé, na mesma união, de mãos dadas, e a obra continua. Os inimigos tentam de todo jeito parar a obra, porque a Bíblia vai falar que eles não queriam o bem dos filhos de Israel, pensavam apenas neles. Eram homens influentes ali no meio do povo, tentando paralisar a obra, mas Deus estava no negócio, e a obra continua. E eles vendo, tentando de tudo e não conseguia parar. A Bíblia vai dizer que eles subornam o falso profeta, aleluia, para que Neemias fosse envergonhado. A Bíblia vai dizer que eles vão subornar o falso profeta chamado Semaías, como a Bíblia fala. E ali aquele profeta, falso profeta, vai até Neemias e diz: vamos à casa do Senhor, porque os inimigos vão nos matar. Mas Neemias não foi, porque ele falou: como que eu vou se eu estou na obediência, se eu estou fazendo a vontade do Senhor? Nem todo convite, nem todas as pessoas que rondam a gente realmente desejam o melhor para nós. Ele estava aqui fazendo um complô contra Neemias, fingindo que se importava, mas para que ele fosse envergonhado, para que a palavra do Senhor não se cumprisse. Mas a Bíblia fala que Neemias, ele perseverava na oração, no jejum e no temor do Senhor. E os inimigos tentando de todas as maneiras, mas a obra continuou. A Bíblia fala que em 52 dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos, aleluia, foram edificados os muros de Jerusalém. Eu não sei qual é o muro que precisa ser edificado na tua vida aqui nesta noite, mas Deus está falando que Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria para você lidar com essa situação. Glória a Deus. Aqui Neemias, ele estava passando um momento muito difícil, porque não é fácil. É só quem está à frente que sabe que não é fácil cuidar da obra. Na obra a gente lida com todas as opiniões, com todas as pessoas, e eu preciso entender e fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Mesmo desagradando alguém, se Deus está mandando, eu tenho que obedecer a voz do Senhor. A ordem era para marchar, a ordem era para continuar, a ordem era para eles obedecer a voz do Senhor. Glória a Deus. Os muros aqui foram edificados. Deus está falando nesta noite que Ele está edificando a vida de alguém aqui. Eu não sei se você está passando problema no teu casamento, na tua saúde, na tua vida financeira, espiritual, mas Deus está falando que Ele está no negócio, que Ele está dando estrutura, que Ele está dando sabedoria, discernimento para você passar nesta peleja, dando glória a Deus, sendo vencedor. A vitória, ela não está no início, ela está no final. A Bíblia está falando que o inimigo, ele ronda 24 horas tentando tragar. É uma brecha que ele precisa. A gente vê muitos hoje afastados, caídos, porque não obedeceu a voz do Senhor, não fez o que Deus mandou fazer.
A gente erra, a gente tropeça, mas Deus, Ele é perfeito. A vontade do Senhor pode até desagradar a minha, mas é a dele que permanece. É a dele que prevalece. Se a gente for para a Bíblia vai nos falar do profeta velho e do profeta novo. A ordem de Deus era: não é para comer pão, não é para falar, não é para conversar, é para fazer a obra. Aí o profeta velho engana o profeta novo. Não, eu sou profeta também. Deus falou que é para comer, que é para conversar, e o profeta novo obedeceu o falso profeta. Aí a Bíblia diz que Deus permite que o leão o matasse por causa da desobediência. Porque a voz do Senhor é prioridade na nossa vida. A gente tem que obedecer a voz do Senhor, por mais que não seja fácil. Porque quando o rei Ezequias estava ali prestes a ser morto com o povo de Judá, quando Senaqueribe invadiu a cidade, o que ele fez? Ele correu para o templo, apresentou as cartas de afronta diante de Deus. E enquanto ele estava apresentando as cartas de afronta, a Bíblia fala que Deus manda o profeta Isaías voltar e falar: a peleja não é tua, é minha. Eu que estou na causa. Enquanto o rei estava no templo apresentando as cartas para Deus, a Bíblia fala que Deus manda um anjo. Foi um anjo para matar 185.000 soldados assírios. Por quê? Tocou no que não era para tocar. Ai de quem toca na tua vida. Ai de quem toca na tua vida. Vai ter processo com Deus. A Bíblia fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, perdoa, mas a consequência a gente passa. É Bíblia. Aleluia. Por isso que Deus fala para a gente vigiar, tomar cuidado, orar, redobrar a nossa vigilância. Porque o inimigo não tem brincado de ser inimigo, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Porque o inimigo, ele é tão astuto que ele vai até Deus apresentar as nossas atitudes. Jó estava lá adorando a Deus e o inimigo está falando com Deus, procurando uma falha para acusar Jó de alguma coisa. E a Bíblia fala que ele era reto, íntegro, temente e se desviava do mal. Aleluia. Deus, ele permitiu que Jó perdesse tudo para que o nome do Senhor fosse glorificado. É a palavra do Senhor que fala conosco. Glória a Deus. Nesta noite Deus está falando: a obra não pode parar. Sanbalat e Tobias pode até vir, pode até apontar, pode até falar, mas maior é aquele que está à frente da obra. É Deus falando nessa noite conosco. Neemias tinha tudo aqui para não se preocupar. Ele vivia muito bem. Aleluia. Tem tudo bom e do melhor, mas ele foi exercer o amor ao próximo. Como Deus nos ensina a gente se preocupar com o nosso irmão. Se está tudo bem conosco, glória a Deus, a gente se preocupa com o nosso irmão e ajuda naquilo que a gente pode, na direção de Deus. Porque quando a gente faz a bênção do Senhor, ela volta automaticamente para nós. E Deus honrou o povo de Deus, porque eles trabalharam no mesmo propósito, eles trabalharam ouvindo a voz do Senhor. Aleluia, os muros foram edificados, o nome do Senhor foi glorificado. E depois de tudo isso, Neemias, ele vai se preocupar. Depois de tudo isso, ele vai colocar guardas, estabelecer guardas